Graça e paz a todos que nos acompanham através desse vídeo. A intenção inicial é edificar a sua vida, a vida da sua família. Eu quero te convidar a uma leitura, a Carta de Paulo aos Apóstolos, Carta de Paulo, à Igreja de Roma, no capítulo 1, versículo de número 16. Um versículo muito conhecido e que vamos entender aquilo que o Senhor quer falar através desse versículo. Algo que possamos extrair para a edificação da nossa caminhada, da nossa vida. Amém? E o versículo diz assim, Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando eu olho para esse versículo bíblico, histórico, o versículo que o apóstolo dos gentios, porque assim ele era conhecido, o maior fundador de igreja, como nós cristãos o conhecemos, é entender, irmãos, acerca desse poder que Paulo quer tratar de uma forma inicial aqui nesse versículo. Sabemos nós, como seres humanos, que o poder é algo sempre buscado por toda a humanidade. É muito comum a gente ver isso na política, e em muitos outros segmentos da sociedade. Nesta mensagem, não vamos exaltar esse tipo de poder, ou essa manifestação humana, mas o poder que emana de Deus. O poder de Deus revelado no Evangelho, que é esse poder que Paulo quer tratar com aqueles irmãos lá de Roma. E a pergunta que se faz, que é necessário fazer, é: por que o poder de Deus é revelado no Evangelho? Quando a gente olha para o Salmo 19, versículo 1, lá vai estar escrito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o texto nos diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Observe você comigo que essas duas referências nos mostram e nos revela algo sobrenatural da parte de Deus. Mostra a manifestação de Deus, outrora, a princípio, através da natureza, como foi mencionado através do versículo de Salmo 19, versículo 1, e uma outra referência, Hebreus capítulo 1, versículo 2, que mostra a manifestação de Deus na pessoa do seu Filho. Deus sempre quis se manifestar ao homem, se revelar, ao dar-se a ser revelado. Observe que essas duas referências nos mostram que Deus é revelado de uma forma poderosa. Mas Paulo vai falar que o Evangelho, sim, esse é que é o poder de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Evangelho justifica pessoas falhas, justifica pecadores, e sou eu e você que me assiste através desse vídeo. Essa justificação não leva em conta as obras humanas, caso contrário estaríamos todos perdidos, porque a própria palavra de Deus diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Romanos, ainda esse livro mais à frente, agora no capítulo 3, versículo 26 e 27, o texto nos diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé, Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Irmão, o Evangelho, preste atenção, o Evangelho, ele é o poder de Deus, porque leva em conta apenas a fé. Apenas a fé que o próprio Cristo colocou nos nossos corações. Ainda nessa carta, no capítulo 4, agora, versículo 22 e 25, nos vai dizer: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Existe a necessidade desse poder chamado Evangelho na vida das pessoas. É uma necessidade
dessa intervenção divina, divina na vida do ser humano. O ser humano, em si mesmo, observamos que ele não é justo à luz da palavra. No capítulo 3 de Romanos, versículo 10, o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, vai dizer como está escrito: não há justo nenhum sequer. Essa injustiça de cada um vem de nossos antepassados, lá quando o homem caiu, lá em Gênesis, todos sabem da história, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali desobedeceram, quebraram a aliança do Senhor. E Paulo vai trazer isso lá no capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O Evangelho, presta atenção, não só revela a grandeza de Deus, como é o único poder que pode transformar a vida daquele que está caído. O ser humano que está distante do Senhor, sem nenhuma perspectiva de vida eterna, Jesus, através do seu sacrifício salvífico, dá essa capacidade do homem novamente se regenerar, e se tornar, digamos assim, amigo de Deus, reconciliando-se novamente com o Criador. Em segundo lugar, o Evangelho ele é poder de Deus, e Deus é revelado no Evangelho, porque embora o mundo veja o Evangelho como loucura, nós, cristãos, afirmamos que é o poder transformador. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 25, lá vai estar escrito assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam conhecimento. Mas nós pregamos a Cristo justificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uma outra referência que eu quero trazer, ainda nesta palavra, é que lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, a parte A, apenas, nos traz a seguinte afirmação: nós somos loucos por causa de Cristo. A loucura, irmãos, maior é servir a Cristo e não reconhecer o seu pecado. A loucura maior não é servir a Cristo, aliás, é não reconhecermos as nossas fragilidades. Provérbios capítulo 14, versículo 9, a parte A diz: os loucos zombam do pecado. Lucas capítulo 12, versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você que está aí me acompanhando, me assistindo através desse vídeo, não sabemos nada, absolutamente nada, o que irá acontecer daqui a um minuto. É necessário que nos entreguemos ao Senhor, entreguemos a nossa vida, a nossa família, para que o Senhor possa nos credenciar a salvação, não por merecimento nosso, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Eu não me envergonho do Evangelho, foi a afirmação de Paulo, E eu quero dizer aqui, e afirmar nesta noite, nesta palavra: eu não me envergonho do Evangelho, nem da sua loucura, a loucura da palavra. Esse poder, irmãos, e esta loucura é Jesus, que tem salvado vidas, que tem confundido a medicina, que é uma ação sobrenatural na vida do homem pecador. Quando Pedro estava ali perante o Sinédrio, para se justificar perante aquela cura que o Senhor Jesus, através da sua vida, realizara, e ele tem a oportunidade de se defender, as pessoas queriam que ele parasse de falar no nome de Cristo. Eu acho uma coisa extraordinária que Pedro fala, que é falar assim, capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse poder é o único que pode transformar vidas. O Salmo 113, versículo 7, diz que ele ergue do pó, o desvalido, e do monturo necessitado.
Os sábios romanos via o evangelho como uma loucura, mas Paulo via como uma demonstração de sabedoria e poder divino. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, porque aquele que se rende a Cristo muda de vida. Por isso que Deus se revela através do evangelho. Observe, você só mudará de vida quando confessar os pecados, entregando a vida a Cristo. Provérbio 28 nos diz: o que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Você tem, irmãos, que abandonar o pecado para ter essa mudança e não fazer remendos na sua vida, um paliativo, algo temporário. O Evangelho de Marcos nos traz uma coisa interessante, no capítulo 2, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Aquele que entrega a vida a Cristo tem sua vida mudada. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não se iluda com pequenas mudanças que até a princípio já aconteceu na sua vida. Deus quer fazer algo maior, quer transformar a sua vida, quer te conduzir à vida eterna, quer mudar o teu porvir. Isaías capítulo 43, versículo 19, a parte A diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? O Senhor Jesus, irmãos, é o único que pode mudar a vida do ser humano. E a igreja, o cristão, não pode mudar essa mensagem. Por isso que lá em Apocalipse, lá na Revelação, na ilha de Patmos, o apóstolo João, no capítulo 21, versículo 5, ele vai dizer: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo, dá aí o seu like, para que outras pessoas possam ser edificadas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.